Cansou de ver os outros prosperarem enquanto você segue regras que não funcionam? Já se perguntou por que alguns comandam respeito e atingem seus objetivos com tanta facilidade, enquanto outros permanecem invisíveis apesar de seus talentos? E se eu te contasse que um pensador de 500 anos atrás descobriu a fórmula secreta para se tornar verdadeiramente imparável no mundo atual? A resposta reside na sabedoria mal compreendida de um dos estrategistas mais controversos da história. Seu nome é sussurrado com medo e admiração através dos séculos: Nicolau Maquiavel. Mas esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre ele. Hoje vou revelar como os princípios mais poderosos de Maquiavel podem transformar você de alguém que meramente existe neste mundo competitivo para alguém que o domina. Não são apenas teorias, são estratégias testadas em batalha que as pessoas mais bem-sucedidas usam diariamente, muitas vezes sem sequer perceber sua origem antiga. E se a chave para desbloquear seu pleno potencial estivesse escondida à vista de todos por mais de 5 séculos? Antes de mergulharmos nesses segredos transformadores, preciso te perguntar algo importante. Você está pronto para abandonar as ilusões confortáveis sobre como o mundo funciona? Porque, uma vez que você entenda esses princípios, nunca mais verá as interações humanas da mesma forma. Este conhecimento não pode ser desaprendido, e é justamente isso que o torna tão poderoso. Maquiavel não era o vilão que a história pintou. Era um gênio pragmático que ousou descrever a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E no cenário hipercompetitivo de hoje, onde atenção é moeda e influência é poder, suas ideias são mais relevantes do que nunca. Se você já está encontrando valor nessas reflexões, reserve um segundo para clicar no botão de curtir. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas estratégias poderosas. E se você está pronto para se juntar a uma comunidade de pensadores estratégicos que se recusam a se contentar com a mediocridade, inscreva-se no canal agora mesmo. Os princípios que estou prestes a compartilhar mudaram milhares de vidas. E a seção de comentários está repleta de histórias de sucesso que comprovam sua eficácia. Agora, vamos começar sua transformação com o primeiro e talvez mais polêmico princípio de Maquiavel. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Isso não significa se tornar um tirano, significa entender uma verdade fundamental sobre a natureza humana que a maioria das pessoas nunca compreende. Quando você é amado, mas não respeitado, as pessoas te subestimam. Elas apreciam sua gentileza, mas exploram seus limites. Quando você é temido, ou mais precisamente respeitado, a ponto de os outros entenderem que há consequências em te desafiar, você ganha uma forma de poder que o amor sozinho jamais poderá proporcionar. Pense na última vez em que você se desdobrou para agradar alguém. Essa pessoa valorizou seu sacrifício ou simplesmente esperava mais? Agora, pense em alguém em sua vida que comanda respeito sem pedir por isso. O que essa pessoa faz de diferente? A aplicação moderna deste princípio não se trata de intimidação, trata-se de estabelecer limites claros e ter a coragem de cumpri-los. Trata-se de estar disposto a se afastar de situações que não te servem. Trata-se de se valorizar o suficiente para que os outros não tenham escolha a não te valorizar também. Quando você entra em uma sala, as pessoas sentem sua presença ou mal notam que você está ali. A diferença está em como você se porta, como você fala e, mais importante, como você reage quando testado. A pessoa que pede desculpas por fazer perguntas é ignorada. A pessoa que pergunta com convicção recebe respostas. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática. Imagine que você está em uma negociação, seja por um salário, um acordo comercial ou até mesmo em uma discussão de relacionamento. A pessoa que menos precisa do resultado sempre tem mais poder. Ao estar disposto a se afastar, genuinamente disposto, não como um blefe, você instantaneamente transforma a dinâmica.
Esta é a aplicação moderna da sabedoria de Maquiavel sobre medo versus amor. Eu quero que você comente abaixo com uma área da sua vida onde você tem buscado aprovação em vez de comandar respeito. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Mas o que acontece quando este princípio colide com a natureza imprevisível do mundo real? Isso nos leva ao segundo insight crucial de Maquiavel. A raposa não consegue se proteger das armadilhas e o leão não consegue se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Em linguagem de hoje, você deve ser estratégico e formidável, adaptável mas inabalável. Essa dualidade é o que separa os verdadeiramente imparáveis daqueles que experimentam apenas sucesso temporário. Olhe para qualquer grande líder, empreendedor ou inovador. Eles sabem quando mostrar força e quando demonstrar flexibilidade. Eles sabem quando se manter firmes em seus valores e quando adaptar seus métodos. Este equilíbrio não é compromisso, é brilhantismo estratégico. A raposa em você deve desenvolver consciência. Você deve aprender a ler as pessoas, a reconhecer oportunidades e ameaças antes que os outros o façam. Isso significa desenvolver inteligência emocional e pensamento estratégico. Significa entender a dinâmica não dita em cada sala em que você entra. A raposa vê o mundo como ele é, não como deveria ser ou como os outros afirmam que ele seja. Enquanto isso, o leão em você deve desenvolver presença. Quando seus limites são testados, quando seu tempo é desperdiçado, quando seu valor é questionado, o leão responde com clareza e convicção. Não com agressão, mas com a confiança silenciosa que vem de conhecer seu valor. Quantas oportunidades escaparam por entre seus dedos porque você era muito rígido para se adaptar como a raposa? Quantas vezes você foi ignorado porque não conseguiu se manter forte como o leão? A aplicação mais poderosa deste princípio acontece quando você entende qual aspecto de si mesmo incorporar em cada situação. Ao enfrentar engano ou manipulação, seja a raposa. Reconheça a armadilha e desvie dela. Ao enfrentar desafios diretos ou ameaças aos seus objetivos, seja o leão. Mantenha-se firme e mostre sua força. Esta natureza dual cria uma imprevisibilidade que te dá tremenda vantagem. Quando as pessoas não conseguem te categorizar facilmente, elas não conseguem te controlar facilmente. E essa é a essência do poder pessoal. Se você ainda está comigo, já está se separando daqueles que buscam soluções rápidas e conselhos superficiais. Esta sabedoria perdurou por séculos porque fala de algo atemporal sobre a natureza humana. Se você está comprometido em dominar esses princípios, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sino de notificações. Eu publico novas reflexões estratégicas toda semana e não quero que você perca nenhuma delas. O terceiro princípio maquiavélico que precisamos examinar é talvez o mais amplamente incompreendido. Os fins justificam os meios. Antes que você se revolte com essa ideia, deixe-me reformulá-la para o mundo moderno. Seus objetivos determinam seus métodos. Isso não é uma licença para comportamento antiético, é um chamado para o alinhamento estratégico entre seus objetivos e suas ações. Pense desta forma: se você quer resultados extraordinários, não pode confiar em métodos ordinários. Se você quer transformar sua vida, seus negócios ou sua influência, você deve estar disposto a tomar atitudes que os outros não estão dispostos a tomar. Não atitudes antiéticas, atitudes incomuns. Quando Maquiavel escreveu que os fins justificam os meios, ele estava reconhecendo uma realidade que a maioria das pessoas se sente desconfortável em encarar. Resultados importam mais do que intenções. O mundo recompensa resultados, não esforços. O mercado paga por valor, não por tempo. Seu impacto é medido por efeitos, não por causas. Este princípio, quando aplicado corretamente, é sobre responsabilidade radical. Significa parar a busca incessante pela maneira certa de atingir seus objetivos e, em vez disso, encontrar sua maneira.
A abordagem que se alinha tanto com seus valores quanto com os resultados desejados. Deixe-me dar um exemplo concreto. Se seu objetivo é construir um negócio de sucesso, você pode precisar trabalhar nos fins de semana enquanto outros relaxam. Você pode precisar investir dinheiro enquanto outros gastam. Você pode precisar enfrentar rejeição enquanto outros jogam pelo seguro. Esses meios são justificados se eles se alinharem com seus valores e levarem ao seu fim escolhido? Absolutamente. A pessoa que entende este princípio para de dar desculpas e começa a progredir. Ela para de culpar as circunstâncias e começa a criar oportunidades. Ela reconhece que, embora não possa controlar todas as variáveis, ela sempre pode controlar sua resposta. Se você está realmente ressoando com essas ideias, eu quero pedir um favor. Deixe um comentário abaixo compartilhando qual desses princípios te impactou mais até agora. Suas reflexões não apenas me ajudam a criar conteúdo melhor para você, mas também ajudam outros que estão na mesma jornada para se tornarem imparáveis. O que acontece quando você aplica esses princípios consistentemente ao longo do tempo? O quarto princípio do Arsenal de Maquiavel aborda exatamente isso. A fortuna é uma mulher, e se você deseja mantê-la sob controle, você deve batê-la e maltratá-la. Antes que você interprete mal isso através de uma lente moderna, deixe-me traduzir seu verdadeiro significado. A sorte favorece os preparados e os persistentes. Aqueles que esperam passivamente por oportunidades estarão sempre à mercê das circunstâncias. Aqueles que ativamente criam oportunidades se tornam mestres de seu destino. No mundo de hoje, isso significa desenvolver uma atitude de movimento implacável para a frente. Quando obstáculos surgem, e eles sempre surgem, a pessoa imparável não recua, ela avança. Ela não espera por melhores condições, ela prospera em quaisquer condições que existam. Olhe para qualquer pessoa que alcançou sucesso notável. Ela esperou pelo momento perfeito? Ela teve recursos entregues a ela? Ou ela tomou atitudes ousadas enquanto outros hesitavam? Maquiavel entendeu que a fortuna, ou sorte, não é distribuída aleatoriamente. Ela é atraída por aqueles que se posicionam para capitalizar sobre ela. O empreendedor que lança 10 projetos encontrará sucesso mais rápido do que o sonhador que aperfeiçoa um plano sem execução. A pessoa que faz networking com 100 profissionais encontrará mais oportunidades do que o gênio que trabalha isoladamente. Este princípio destrói a mentalidade de vítima que mantém tantas pessoas talentosas presas na mediocridade. Quando você para de se ver como sujeito aos caprichos da fortuna e começa a se ver como diretor da fortuna, tudo muda. Suas ações se tornam mais decisivas, seus contratempos se tornam temporários, seu impulso se torna imparável. A aplicação prática é simples, mas poderosa. Tome atitudes consistentes e ousadas em direção aos seus objetivos, especialmente quando você não estiver com vontade, especialmente quando as condições não estiverem perfeitas, especialmente quando outros duvidarem de você. Se você está obtendo valor com esses insights, por favor, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a compartilhar esta mensagem com outros que precisam ouvi-la. E se você quiser apoiar o canal ainda mais diretamente, considere deixar um valeu demais. Sua ajuda financeira me permite criar mais deste conteúdo transformador e alcançar ainda mais pessoas com essas estratégias poderosas. Deixe-me te perguntar algo profundamente pessoal. Como seria sua vida se você realmente acreditasse que você, e não as circunstâncias externas, controla seu destino? Isso não é pensamento positivo ou manifestação. Isso é posicionamento estratégico que torna o sucesso quase inevitável. Mas e as implicações morais de exercer tal poder? Isso nos leva ao quinto princípio de Maquiavel, um que desafia a sabedoria convencional sobre liderança e influência.
Um governante sábio nunca deve manter a fé quando, ao fazê-lo, isso for contra seus interesses. Antes de descartar isso como promoção da desonestidade, entenda o que Maquiavel realmente quis dizer. Em linguagem de hoje, seja estratégico sobre seus compromissos e reconheça quando a lealdade a promessas desatualizadas se torna autossabotagem. A pessoa que mecanicamente cumpre todos os compromissos, mesmo aqueles feitos sob diferentes circunstâncias ou com informações incompletas, não é virtuosa. Ela é rígida, e a rigidez é a inimiga do crescimento. Pense na carreira que você escolheu há uma década, no relacionamento que você iniciou há 5 anos, ou na estratégia de negócios que você se comprometeu no ano passado. O cenário mudou? Você mudou? A pessoa verdadeiramente poderosa reavalia continuamente seus compromissos com base na realidade atual, não em decisões passadas. Isso não significa se tornar não confiável, significa se tornar intencional. Significa reconhecer que sua principal lealdade deve ser aos seus valores fundamentais e à sua visão de longo prazo. Não há acordos temporários que não servem mais a esses propósitos maiores. A aplicação prática é aprender a renegociar graciosamente, em vez de sofrer silenciosamente. É ter a coragem de dizer, dado o que eu sei agora, este acordo precisa mudar. É entender que sua palavra deve ser confiável, mas não imutável quando as circunstâncias mudam fundamentalmente. Este princípio se aplica particularmente aos compromissos que você fez consigo mesmo. Quantas vezes você permaneceu fiel a uma identidade, um hábito ou um sistema de crenças que você superou? A pessoa imparável avalia regularmente se seus compromissos passados ainda se alinham com sua visão de futuro. Aqueles que dominam este princípio dominam uma reputação não de inconstância, mas de pragmatismo. Eles se tornam conhecidos como pessoas com quem se pode contar para buscar o melhor resultado, não apenas aquele previamente acordado. E, paradoxalmente, isso os torna aliados mais valiosos, não menos. Se essas ideias estão remodelando sua forma de pensar sobre poder e influência, reserve um momento agora mesmo para se inscrever no canal. Junte-se a milhares de outros que estão aplicando esses princípios para transformar suas vidas. E não se esqueça de clicar no sino de notificações para nunca perder novas reflexões estratégicas. Nosso sexto princípio maquiavélico pode ser o mais relevante na era digital de hoje. Todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. Isso não é sobre engano, é sobre gestão da percepção. É sobre entender que como os outros te percebem, muitas vezes importa mais do que a realidade que você sabe ser verdadeira. Em uma era de marca pessoal e mídia social, este princípio nunca foi tão poderoso. Suas capacidades podem ser extraordinárias, mas se sua apresentação for ordinária, as oportunidades passarão por você. Suas ideias podem ser revolucionárias, mas se sua entrega for esquecível, seu impacto será limitado. A pessoa imparável investe tanto em sua aparência, sua apresentação, sua comunicação, suas primeiras impressões, quanto em sua substância. Não porque ela valoriza o estilo acima da substância, mas porque ela entende que o estilo entrega a substância à porta. Olhe para qualquer líder de indústria. Sua expertise importa enormemente, mas também importa sua habilidade de empacotar essa expertise de uma forma que comande atenção e respeito. O mesmo conhecimento entregue por duas pessoas diferentes pode ter impactos radicalmente diferentes, com base apenas... Vamos falar sobre como se destacar na multidão, como aquela fantasia incrível no carnaval de rua, que chama a atenção de todos. Já parou para pensar se você está realmente mostrando o seu melhor para o mundo, ou se está deixando a vida te levar como um bloco sem bateria? É hora de pegar as rédeas da sua imagem e mostrar a que veio. A aplicação prática é simples. Faça uma faxina na sua apresentação, tanto online quanto no mundo real. Você está criando percepções de propósito ou deixando tudo ao acaso? Como um jogo de azar, está no controle da sua narrativa, como um roteirista de novela,
ou deixando que os outros escrevam a sua história? Está aproveitando o impacto da primeira impressão como um bom vendedor de praia ou esperando que as pessoas descubram o seu talento com o tempo? Isso não é ser superficial, é puro posicionamento estratégico. E num mundo onde a atenção é mais rara que água no sertão, controlar como você atrai e direciona essa atenção é o que define o seu poder de influência. O mais incrível é que esse princípio funciona de dentro para fora, como um bom chimarrão que te esquenta por inteiro. Quando você molda a forma como os outros te veem, você começa a incorporar essas qualidades. A linha entre a aparência e a realidade se torna tênue, não por enganação, mas por um crescimento intencional. Mas, e quando esses princípios esbarram na resistência alheia, como um carro atolado na lama? Aí entra o nosso sétimo e talvez o mais prático ensinamento de Maquiavel. Nunca tente vencer pela força o que pode ser conquistado pela astúcia. Em bom português, não gaste energia batendo de frente quando um atalho seria mais eficaz, como um bom jeitinho brasileiro. Não se trata de ser desonesto, mas sim de ser estrategicamente eficiente. Pense na última vez que você tentou mudar a opinião de alguém na base do argumento. Funcionou? Ou a pessoa ficou ainda mais irredutível como um carroceiro teimoso? A pessoa imparável entende que a psicologia humana resiste à pressão direta, mas cede à influência indireta. Quando você quer mudar uma situação, a abordagem da força, exigindo, discutindo, insistindo, quase sempre cria resistência. A abordagem estratégica, alinhando seus objetivos com os interesses dos outros, criando os incentivos certos, permitindo que os outros cheguem à sua conclusão sozinhos, gera cooperação voluntária. Esse princípio se aplica em tudo, desde negociações até relacionamentos e mudanças organizacionais. A força cria atrito, como areia nas engrenagens. A estratégia cria fluxo, como água corrente. E nesse estado de fluxo, conquistas antes impossíveis se tornam quase fáceis. A aplicação prática exige o desenvolvimento do que os psicólogos chamam de empatia tática, a capacidade de ver as situações da perspectiva dos outros, não apenas como um exercício emocional, mas como uma vantagem estratégica. Quando você entende o que motiva os outros, você pode alinhar seus objetivos com essas motivações, em vez de lutar contra elas. Se você está realmente abraçando esses princípios, já está pensando diferente sobre poder, influência e conquistas. Aproveite para clicar no botão de curtir, ajuda mais pessoas a descobrirem essas estratégias. E se você está encontrando um valor excepcional neste conteúdo, considere deixar um valeu demais. Seu apoio financeiro me permite criar mais conteúdo transformador como este. Ao nos aproximarmos da conclusão da nossa jornada pela sabedoria de Maquiavel, vamos examinar sua percepção mais profunda sobre a natureza humana. Os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, porque pertence a todos ver, a poucos tocar. Esse princípio contém uma verdade que a maioria das pessoas nunca entende. A percepção à distância forma a maior parte da sua reputação. A maioria das pessoas que formam opiniões sobre você nunca vai interagir com você diretamente. Elas vão te observar de longe, ouvir falar de você pelos outros ou encontrar o seu trabalho sem te conhecer. Isso significa que o seu impacto depende não apenas do que você faz, mas do que você é visto fazendo. Não apenas de quem você é, mas de quem você aparenta ser. A pessoa imparável entende isso e cria deliberadamente evidências visíveis do seu valor, caráter e capacidades. Em termos práticos, documente a sua jornada, compartilhe seus conhecimentos. Torne o seu valor visível, sem esperar para ser descoberto, como um farol na escuridão. O mundo é barulhento demais para que a excelência silenciosa seja recompensada de forma confiável. A pessoa estratégica garante que o seu sinal atravesse esse ruído. Não se trata de autopromoção descarada, como um vendedor insistente. Trata-se de autoposicionamento ponderado.
Trata-se de garantir que a sua reputação, a história que os outros contam sobre você quando você não está na sala, reflita com precisão o seu valor e a sua visão. Agora, vamos juntar todos esses princípios numa filosofia unificada de poder pessoal. O que Maquiavel entendeu e o que separa os verdadeiramente imparáveis de todos os outros é que o poder não é dado como herança de família, ele é tomado. Não pela força ou manipulação, como um coronel autoritário, mas por meio de posicionamento estratégico e ação consistente. A pessoa que espera pelo reconhecimento sempre servirá àqueles que o conquistam. A pessoa que espera por uma oportunidade sempre trabalhará para aqueles que a criam. A pessoa que segue a sabedoria convencional sempre responderá àqueles que definem as suas próprias regras do jogo. Você agora possui um conhecimento que a maioria das pessoas nunca encontrará ou terá a coragem de aplicar. A pergunta é: o que você vai fazer com ele? Você vai continuar jogando pelas regras projetadas para mantê-lo controlável e contido, como um fantoche nas mãos de um ventríloco? Ou você vai começar a operar num nível mais alto de consciência estratégica? Você vai permanecer reativo ao mundo ao seu redor? Ou você vai se tornar uma força que molda esse mundo de acordo com a sua visão? A pessoa verdadeiramente imparável não é simplesmente ambiciosa ou trabalhadora como uma formiguinha. Ela é estrategicamente brilhante. Ela entende a natureza humana, tanto a dos outros quanto a sua própria. Ela vê padrões e possibilidades que os outros não veem. E mais importante, ela toma medidas consistentes e deliberadas enquanto os outros esperam pelas condições perfeitas. Este é o seu momento de decisão. Não apenas para consumir essas ideias, mas para aplicá-las. Não apenas para entender o poder, mas para incorporá-lo. Não apenas para admirar os insights de Maquiavel, mas para vivê-los de uma forma que transforme a sua realidade. Se esta mensagem ressoou com você, te convido a fazer parte da nossa comunidade de pensadores estratégicos. Se inscreva no canal agora mesmo e se junte a milhares de outros que estão aplicando esses princípios para romper limitações e alcançar resultados extraordinários. Mas aqui está a verdade que a maioria dos criadores de conteúdo não te contará. Assistir vídeos sozinhos não vai mudar a sua vida. A aplicação, sim. Então, eu tenho um desafio para você. Escolha um princípio do vídeo de hoje e aplique-o deliberadamente ao longo dos próximos 7 dias. Depois, volte e compartilhe seus resultados nos comentários. Sua experiência não vai apenas te inspirar, vai inspirar todos que a lerem. Lembre-se, no mundo de Maquiavel e no nosso, existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que entendem as regras do poder e as usam para criar a vida que desejam, e aquelas que permanecem ignorantes dessas regras e se perguntam por que os outros as superam. Qual você vai ser? O conhecimento que você adquiriu hoje transformou vidas ao longo dos séculos. Reis e presidentes estudaram esses princípios. Titãs dos negócios e revolucionários culturais os aplicaram. E agora, eles pertencem a você. Mas essa sabedoria é algo a ser temido? Ou é simplesmente a realidade, desprovida de ilusões confortáveis? A escolha de como você usa esses princípios, seja para a realização ou para a manipulação, para o impacto ou para a exploração, permanece inteiramente sua. O poder em si é neutro. O seu caráter determina o seu efeito. Quero te agradecer por investir seu tempo nessa exploração da sabedoria estratégica. Se você encontrou valor nesses insights, por favor, considere deixar um Vale o Demais. Sua ajuda financeira apoia diretamente o canal e me permite trazer mais conteúdo transformador como este para pessoas em todo o mundo. Cada contribuição, não importa o tamanho, ajuda essa mensagem a alcançar aqueles que mais precisam dela. Até a próxima. Lembre-se, a sorte não favorece apenas os ousados, mas os estratégicos. Torne-se imparável.